tudo bem? Viu como a gente é rápido? Para a gente aqui, a comunicação tem que ter batida perfeita. Eu tenho que te ouvir, a gente tem que te ver também. André, que livro incrível, Futurista, reportagens que vão mudar o mundo. Me conta direito de onde foi que surgiu essa ideia e sobre o que exatamente esse livro trata, o Futurista. Vamos lá. Primeiro, boa noite, Maia. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Tá? Não é muito comum que a literatura tenha espaço na televisão, né? Então, agradeço aqui de antemão por você abrir espaço para a nova literatura brasileira e dou boa noite aí para os telespectadores que estão assistindo também, tá? Bem, eu estou lançando este livro aqui, chamado O Futurista, reportagens que vão mudar o mundo. É um livro publicado pela editora Trevo e é um livro que trata de ficção especulativa, tá? São reportagens que abordam grandes acontecimentos da próxima década, ou seja, da década de 30. Então, o que eu faço é pegar algumas questões que já estão latentes no mundo hoje e projetar essas questões para daqui 10, 15 anos, né? Dar uma viajada em cima e botar outros elementos de fantasia também para tornar a história mais interessante. Principalmente a questão do fundamentalismo religioso, da crise climática, das questões geopolíticas que estão aí hoje em dia, né? Eu pego tudo isso, projeto e misturo com muito de fantasia, de religião, de misticismo. Então tem esse grande caldeirão de assuntos aí projetados no futuro a médio prazo. Você acha que esses temas, que você tem total razão ao elencá-los, são temas que, quando a gente projeta para 10 anos, porque eu como estudiosa e pesquisadora do futuro, eu sei que é possível a gente prever o futuro em até 5 anos, né, ou em até 10 anos. O futuro emergente até 5 anos e o pós-emergente até 10 anos, baseado em dados. E isso que você bota, essas colunas, né, elas praticamente estão escritas nas estrelas, né? Você deve ter feito uma pesquisa como um bom historiador gigante de como esses temas e essas colunas têm se comportado e jogou para o futuro. Quais são as 4 grandes reportagens do seu livro que você acha que vai ser assim nesse futuro? Que você gostaria de elencar para a gente ver? Eu estou curiosa. Isso, é um livro de ficção, mas o gênero textual em que ele é escrito é o gênero reportagem, né? Então, acho que uma provocação bem legal que o livro faz é que ele fala sobre assuntos que são muito delirantes, muito fantásticos, muito extraordinários, mas a linguagem que é utilizada é a linguagem do jornalismo. E você que é jornalista sabe, né, que a linguagem do jornalismo deve ser isenta, deve ser sóbria, né, deve ter poucos adjetivos, deve ser objetiva. Então, a grande provocação é falar de forma isenta e sóbria sobre temas que são loucos, malucos, delirantes, extraordinários e fantásticos. Então, essa provocação aí, eu acho que eu fui exitoso em fazer. O livro tem 4 grandes reportagens, cada uma aborda de forma diferente a questão da religiosidade, tá? Uma aborda a questão do paganismo, o outro aborda a questão do islamismo, do cristianismo e do budismo, né? Que são as grandes religiões mundiais. Sempre mais ou menos com uma pegada Black Mirror das religiões. A série Black Mirror, aquela série inglesa, Sim. ela aborda muito o lado B da tecnologia, né? Os malefícios da tecnologia, o lado sombrio da tecnologia. E nesse meu livro que eu tentei abordar foi o lado B, o lado sombrio das religiões e da religiosidade, tá? Então, fazer um resumo bem breve aqui para você. A primeira reportagem trata, o livro viaja pela história do mundo, outras culturas, outras religiões, outros hábitos. Então, acho que é um livro que pode interessar muito quem se interessa por assuntos internacionais, porque são reportagens internacionais. A primeira fala sobre Machu Picchu, sobre o Peru, sobre a questão da cultura inca. Nesse contexto de crise climática, ocorre, não chove há muitos anos, está tendo uma estiagem muito severa, as pessoas morrendo de sede, e de repente tem um sacrifício humano, que os incas chamavam de capa-coxa, né? E de repente começa a chover. E a grande pulga atrás da orelha que eu boto no leitor, né, é se existe uma relação de causalidade
entre uma coisa e outra, né? Será que os deuses estão por aí? Será que os deuses têm sede de sangue? A sua abordagem ela é surrealista e ela está dentro do campo do absurdo até um certo ponto, porque você fez leituras também do que aconteceu nesses pilares que você adota no livro, que te inspiraram a ir para essa coisa totalmente realista, mas assim, né, totalmente esgaçada da realidade, né? Assim, você esgaçou todas as cores, né, para poder trazer, muito provavelmente, uma reflexão, uma crítica, o que está por trás disso? É mais uma provocação, Uma provocação. Tá? É um livro bastante provocativo, tá? Então, sim, o livro ele fala sobre outras culturas, então tem uma contextualização histórica bastante forte também, mas não é uma contextualização historiográfica, né? Não tem aquele rigor que a gente tem na academia. Então, eu tenho muito mais margem para dar uma viajada, dar uma delirada, né? Então, essa primeira reportagem fala sobre essa questão aí dos sacrifícios humanos. A segunda reportagem fala sobre um golpe de Estado na Arábia Saudita, quando os terroristas tomam o poder lá, depõem a Casa de Saud, a família Saud, que dá nome à Arábia Saudita, né? E a Arábia Saudita vira, então, um Estado islâmico, terrorista, fundamentalista, religioso, né? É um cenário meio de pesadelo, os terroristas tomando o poder no país e chacinando todo mundo daquela família. Então, esse livro aborda muito a questão do fundamentalismo religioso no Oriente Médio, do islamismo e da história da Arábia Saudita também. A terceira reportagem é o perfil das relações públicas do Papa, né? No futuro, eu dou uma viajada que o Papa é um Papa japonês, ele também é um Papa meio popstar, então até chamo ele de popstar, né? Ele tem uma banda de rock e tudo isso, né? Aquela coisa meio Engenheiros do Havaí, o Papa é pop, né? Então é meio que o Papa vendendo a ideia do cristianismo e do catolicismo no futuro para muitos jovens que estão abandonando esse tipo de religião. Então fala sobre os desafios do catolicismo no futuro para fazer com que o seu rebanho permaneça volumoso e unido, né? E a última reportagem vai lá para a Ásia, para o lugar mais alto do mundo, que é o Tibete. Fala um pouco sobre a história do Tibete, da tensão geopolítica entre o Tibete e a China, e faz um link aí bem delirante entre budismo e nazismo. Então, emerge no Tibete o que seria o Quarto Reich, que seria uma espécie de continuação da Alemanha nazista, tá? Então, acho que está dando para perceber que pega o mote das religiões, né? Mas, ao contrário da maioria das abordagens, que sempre trata as religiões de uma forma muito deferente, né? Eu pego as religiões, viro de cabeça para baixo, faço provocações, tem abordagens bastante sacrílegas, alguém poderia até dizer. Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, eu acredito que as religiões são um assunto extremamente interessante, né? Sempre me interessei pelas religiões dos mais diversos matizes. Então, peguei essa proposta de trazer o lado B, os malefícios, as consequências da religião, né, e projetei isso no futuro. A maioria das ficções científicas e especulativas vai para essa questão da tecnologia, né? Aí eu, para me diferenciar um pouco, fui mais para essa questão da religiosidade, apesar de abordar também temas tecnológicos. É interessante porque, assim, a gente sabe que o monoteísmo ou o politeísmo, ele sempre teve essas relações políticas, essas relações perigosas políticas, e eles em determinados recortes da história, eles também serviram em algum momento, de manipulação, né? Ou então de uma abordagem que vira quase que uma política mesmo, entendeu? Então, assim, é interessante o que você fala. O que a crítica diz sobre o teu livro e quais são os próximos passos? Eu olho você falando e eu vejo uma animação muito louca. Assim, eu não vejo um filme rodado com pessoas, atores, isso aqui. Eu vejo, né, Cleiton? Uma animação mesmo, dessas incríveis, entendeu? É para aí que você vai. Quais são os próximos passos? O que a crítica falou do teu livro?
Pois é, são umas reportagens muito loucas, né? Inclusive, se tiver algum produtor do Netflix assistindo aí, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo e adaptar para a televisão. Eu acho que daria uma série bem interessante, porque o formato de reportagem está todo lá, né? Aí seria só fazer a transferência da reportagem literária para a reportagem audiovisual. O livro ele foi lançado recentemente, então estou no processo de divulgação, né? Sim. Então estou muito curioso para que comecem a sair as resenhas, as críticas, os comentários, né? Mas por enquanto eu estou na As fase polêmicas, de né? As polêmicas, né? Eu consigo, assim, isso. eu sou cristã, eu sou da Igreja Batista, mas eu consigo, como jornalista e como cristã, ter um distanciamento para entender o que você construiu, entendeu? Mas é muito da escuta ativa, de entender as tuas provocações baseadas na história e no que você quer misturar e no que você quer provocar, entendeu? É interessante. Isso, religiões, perdão, pode falar. É, verdade. Você, só para encerrar, como historiador e de acordo com os seus estudos, o que você acredita que serão as próximas questões muito sérias e complexas para a humanidade enfrentar dentro do que você pesquisa e que podem virar grandes manchetes ou grandes livros? Interessante, lembra a pergunta que você fez para o entrevistado anterior Que também, né? pergunta não foi feita? Ah. Maia, eu não me arrisco a fazer previsões, tá? E é interessante que a maioria dos livros que falam sobre o futuro, né, tocam muito nessa questão da tecnologia. E os assuntos que eu abordei são assuntos, tem um historiador francês chamado Fernand Braudel, que ele utiliza dois conceitos interessantes, que é a curta duração e longa duração. Curta duração são as questões efêmeras, políticas, transitórias do cotidiano que acontecem no espaço de poucas décadas, que é o espaço de uma vida humana, né? Já as questões de longa duração são as questões espirituais, milenares, que atravessam a história da humanidade. E as religiões sempre estiveram presentes na história da humanidade. Na verdade, a primeira forma de manifestação cultural do ser humano foi a religiosidade, através do enterro dos mortos, né? Seria a primeira forma não só de expressão da cultura, mas também de expressão da religiosidade. Então, a gente fica fazendo previsões a respeito do futuro, o mundo vai ser todo diferente, vai ser todo mundo ciborgue, todo mundo humanoide, meio homem, meio máquina. Eu tendo a olhar com reticência esse tipo de previsão, porque o Homo sapiens é a mesma espécie, tem 400 mil anos, tá? Então, nós somos intrinsecamente os mesmos há centenas de milhares de anos e lidamos com as questões que são intrínsecas à nossa condição humana. Existencialistas ou não, né? Exato. Então, as questões permanecem a mesma, né? Amor, amizade, ambição, né? Isso existia 200 mil anos atrás e vai continuar existindo daqui a 200 mil anos também. Muito Suponho, legal. se ainda existir seres humanos até lá, né? Que resposta incrível, né? O que você está dizendo numa linha sempre será sobre os humanos ou sobre a humanidade que carregamos, né? Parabéns pelo livro. Eu sei que deu um trabalho pra caramba, porque não dá para juntar Lé com Cré, que aparentemente não tinha ligação nenhuma, e fazer uma coisa tão surrealista, mas ao mesmo tempo tão próxima, com esse flerte tão próximo com a realidade. Incrível. Vou atrás do teu livro. Muito obrigada pela entrevista, André. Onde é que a gente encontra? Maia, antes de finalizar, só dizer aqui para os espectadores, se alguém tiver interesse, que o livro está disponível no site da Editora Trevo e também na Amazon. Basta você digitar o nome do livro no Google, O Futurista, Reportagens que Vão Mudar o Mundo, André Cunha. Tá? Então, estão todos convidados a ler. Mais uma vez, agradeço o seu convite aí. Depois eu vou pegar um contato com a produção e vou te mandar um de presente pelo correio também. Tá? Claro. Beleza? Muito obrigada. Vamos trocar ideia. Gostei de conhecer você e bem-vindo ao nosso programa com conteúdo tão interessante. Tá bom, André? Sorte aí para você. Tchau, querido. Muito legal, né? Quanta gente produzindo tanta coisa, um mundo tão cheio de possibilidades, incrível.